eu comecei há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Eu tinha uma curiosidade, eu fiz algumas fotos assim, só por hobby mesmo. E aí as pessoas começaram a falar que eu levava jeito e tal, e aí eu fui atrás pra ver se realmente dava certo, né? Aí eu fiz um curso em São Paulo, um workshop de modelo plus size mesmo. E aí eu comecei, nesse workshop, a própria pessoa que dava o workshop, ela também faz o evento de moda plus size, que é um desfile, o maior desfile, assim, da América Latina, se não me engano. E aí ela me convidou pra desfilar lá. Então ganhei bastante visibilidade e tal. E aí saiu uma matéria minha aqui no JP. E algumas lojas locais começaram a me chamar para fazer trabalhos aqui também. Nunca foi um sonho de princesa, até porque quando eu era mais nova não existia essa representatividade, né? Não existia modelo gorda, não existia essa questão quando eu era criança, por exemplo. Então nunca foi um sonho. Mas depois que eu vi que isso realmente era possível, daí eu amei. E aí eu acabo conciliando junto com o meu Instagram, que acaba agregando também, né? Então eu trabalho como modelo e como influenciadora plus size também. Gordofobia a gente aprende desde criança, né? Já vem, não vamos dizer dos nossos pais, mas a sociedade nos ensina que ser gordo é errado. Por quê? Porque a gente não pode comer em paz, porque já vem alguém falando, ai, nossa, você está comendo demais. Se a gente está na academia, por exemplo, o gordo, ele só é visto na academia se ele quiser emagrecer. Por exemplo, eu amo treinar. E eu continuo com o mesmo peso. Por quê? Porque meu objetivo lá não é emagrecimento. É a minha saúde, a minha disposição, meu foco. Mas na cabeça das outras pessoas, no julgamento das outras pessoas, é esse. Também tem gordofobia médica, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem ruim, mas assim, você vai no oftalmologista porque você não está enxergando direito. Aí ele fala que você tem que emagrecer, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Já aconteceram várias vezes relatos meus e relatos de pessoas que estão em contato comigo e que às vezes o médico nem viu a sua condição, nem analisou, não pediu nenhum exame, mas a única causa, a única solução é o emagrecimento, sem mesmo analisar o histórico do paciente. Então são esses atos que acabam prejudicando, né, a gente. O psicológico já fica mais abalado. Normalmente, como a gente é muito julgado, a autoestima já é lá embaixo, a gente já se sente, né, um pouco mais... E aí quando acontecem esses relatos, esses fatos, acabam piorando a situação. E aí, para muita gente, o que é mimimi, o mimimi é a questão do só é mimimi porque não é você que está sentindo, entendeu? Então eu acho que a minha luta diária é exatamente essa. Fazer com que as pessoas entendam todos esses acontecimentos, sabe? Que acabam prejudicando as outras pessoas, acabam ferindo e magoando, sendo que a pessoa é completamente saudável, mesmo sendo gorda, né? Tem muito aquela questão, porque é diabético. Mas a pessoa magra também pode ser diabético e a pessoa gorda não é, entendeu? Então a gente julga muito só no olhar, sem analisar realmente o fato. Então eu acho que a nossa luta principal é essa. Quando eu comecei, eu fiquei com medo, muito medo, de receber esse tipo de hate e sei lá como eu ia reagir, entendeu? Mas depois de ter um tempo, eu entendi que eu faço muito mais bem para as pessoas do que mal. Então não é uma pessoa que vai me deixar me abalar, entendeu? Por um comentário sem noção. Na verdade, a dificuldade maior, todo mundo acha que ser modelo plus, você pode ser o tamanho que você quiser, você pode ter um manequim que for. E não é bem assim, até para ser plus size tem um padrão específico. E a maioria das modelos que realmente trabalham muito mais são o dos manequins 44 ao 48. Eu sou 50, então esse foi o meu maior desafio, assim. E quebrando esses paradigmas aos poucos, foi mais difícil do que o normal. Acredito que se eu fosse um pouquinho mais magra, eu teria muito mais trabalhos. Isso reflete até hoje. Mas é aquela questão, eu não preciso me encaixar para eu poder ser alguém, entendeu? Então eu fui, dei a cara a tapa mesmo e foi isso, e tá dando certo. Eu acho que primeiro de tudo, a gente tem que entender quem a gente é, aceitar a nossa história
E entender que não é da noite pro dia. Eu não comecei a me amar da noite pro dia assim, é uma construção. Eu falo que é uma escadinha e cada dia a gente tá num degrau diferente. Às vezes a gente cai, porque nem todo dia a gente tá bem, nem todo dia é maravilhoso. Ah, tem um dia que eu tô me amando por inteiro, outro dia eu não tô gostando do meu braço. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso e entender que são fases e ir evoluindo gradativamente, sabe? Então, muitas meninas que me veem também na internet, porque eu queria me amar do jeito que você se ama. Mas vocês têm que entender que eu também passei por esse processo. Então, cada um tem o seu processo. E tá tudo bem. E aí a gente vai devagarzinho chegando no nosso objetivo.